Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, amém? Louvado seja Deus por cada um que está aqui conosco nessa noite, que vai nos acompanhar depois, que o Senhor abençoe você, a tua casa, com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Porque temos colocado nele a nossa esperança, temos feito dele o nosso refúgio, aleluia por isso. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 22. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Mas eu quero começar nessa noite falando para você que esse Salmo 22, ele começa assim. Se você olhar o primeiro versículo, você vai ver que Davi diz assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. E ele ainda diz mais, Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Então Davi começa esse salmo onde nós podemos perceber um desespero, uma angústia muito grande no coração dele. Muito grande. Nós às vezes nos encontramos nessa mesma situação. De angústia, de tristeza, sem saber o que fazer. Davi estava assim. Mas significa que Deus tinha desamparado Jesus? Claro que não. Né? Aliás, essas palavras são as mesmas que Jesus diz, né? Deus meu, por que me desamparaste quando ele está na cruz? Né? Só fazendo um parênteses aqui. Então ele também é um salmo profético. Mas Deus de forma alguma havia desamparado Davi. Deus estava com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele agradava a Deus, ele buscava agradar a Deus, assim como nós devemos fazer. Nós devemos buscar agradar o nosso Deus, através da prática da sua palavra. Amém? É como um filho que agrada o seu pai, como uma esposa que agrada o seu marido, como um marido que agrada a sua esposa. Né? Nós temos esse desejo no nosso coração quando nós amamos alguém. Amém? Tenho certeza que você faria tudo ao teu alcance pelo teu filho. Então você nunca o deixaria desamparado. Então Davi aqui, ele sentia que estava desamparado, mas ele não estava desamparado. Às vezes a nossa alma, ela nos engana. Às vezes na nossa alma, na nossa cabeça, nós fazemos uma tempestade num copo d'água. Essa é a verdade. Porque nós deixamos a nossa alma nos dominar. Nós deixamos a nossa alma conduzir as coisas, as emoções. E nós não podemos andar segundo as nossas emoções, segundo a nossa alma. Nós devemos andar segundo a palavra. Porque às vezes a palavra ela vai nos orientar e vai nos mostrar que nós devemos ir por um caminho que talvez seja o caminho mais estreito, o caminho mais difícil, o caminho é mais árduo. E se nós seguirmos a nossa alma ela quer evitar esse sofrimento, não é verdade? Então Davi, ele sentia que Deus tinha desamparado ele. Naquele momento, ele estava num momento onde ele estava doente, sendo perseguido pelos inimigos. Então Davi, ele estava profundamente angustiado. E ele achava que Deus o tinha abandonado. E nós também fazemos essa relação às vezes. Fazemos essa relação de... como é que eu posso te explicar? Bom, se eu vou fazer de um exemplo bem simples, tá? Que nós vivemos muito nas igrejas, né? Se aquele irmão, ele tem um bom emprego, ele tem uma condição de vida boa, né? Então esse é abençoado por Deus. O outro que é um irmão mais simples, não, esse não é abençoado por Deus. Deus abençoa aquele que tem mais. Deus abençoa aquele que pode fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Deus não abençoa aquele que não pode, que não tem condições. Veja bem, isso é a nossa maneira de ver, de enxergar as coisas. Mas Deus, ele nos abençoa cada um de nós. Deus está cuidando de cada um de nós. Então, nós cometemos esse erro muitas vezes e achamos que porque as coisas estamos passando por um momento difícil, porque Deus nos desamparou. Estamos passando por um momento complicado, Deus não está conosco. Né? E de forma alguma. Às vezes Deus está permitindo que situações aconteçam, ocorram, porque é propósito dele para as nossas vidas. Porque ele quer o nosso crescimento.
Ele quer que nós possamos amadurecer. E Davi estava passando por um momento como esse. Como eu disse no início, quando nós começamos a ler o livro de Salmos, lá no Salmo 1, eu disse isso, que quando você lê o livro de Salmos, você percebe o quanto Davi lutava, o quão difícil também era a sua vida, né? A sua vida secular, vamos dizer assim, né? O seu dia a dia. Era muito difícil, eram muitas batalhas, eram muitas dificuldades, era muita oposição, né? E Davi então sofria muito com isso, e ele estava passando por um momento agora que ele estava enfermo, tá? Ele estava enfermo, então além de enfermo, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, tá? Então muitas vezes nós confundimos isso, né? Quando nós não estamos sendo bem-sucedidos naquele momento, nós não estamos, Deus não está conosco. Nós obtivemos uma grande vitória, então Deus está conosco. Não tivemos vitória nenhuma, então Deus não está conosco, né? Então nós precisamos ficar atentos a isso, sabe? Atentos ao que nós estamos pensando. Atentos à nossa mente, para que ela não nos conduza. O que deve conduzir a nossa mente? A palavra de Deus. O que deve conduzir a nossa alma? A palavra de Deus. Por isso que a palavra diz: enchei-vos do Espírito. Amém? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos da palavra de Deus. E aí você não vai andar segundo os teus pensamentos, segundo os teus sentimentos, né? Mas vai andar conforme a palavra de Deus. Então as coisas acontecem, mas nós sabemos o que a palavra de Deus diz. As coisas acontecem, nós não olhamos para a nossa alma, não olhamos para a aflição da nossa alma, nós olhamos para a palavra de Deus. E no versículo 22, né, que eu falei, nós não lemos ainda, lá no versículo 22, ele diz assim: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então no mesmo salmo, Davi, ele então muda a sua forma de ver, de pensar, ele para de andar pela sua alma, e ele diz, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então ele já está falando, opa, eu vou cantar louvores porque eu sei que o Senhor está comigo e ele vai me livrar disso, e tudo isso vai passar, vai ficar para trás. E no versículo 23 diz, vós que temeis o Senhor, louvai-o, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Israel, reverenciando, vós todos, posteridade de Israel. Então ele está dizendo, olha, todos nós devemos adorar e exaltar o Senhor, devemos glorificar ao Senhor, nós que tememos o Senhor, porque Ele nunca nos deixa, escute, Ele não te deixou, Ele não te desamparou. Amém? O choro, ele pode durar uma noite. Nesta noite você pode estar abatido, pode estar abatida, mas amanhã de manhã, quando você acordar, um novo dia o Senhor vai estar dando para você, colocando nas tuas mãos. E no versículo 24, ele diz, pois não desprezou, quem? Deus, o Pai, não desprezou, nem abominou a dor do aflito. Olha que tremendo. Então o Senhor nunca despreza, Ele nunca vira o rosto para a dor do aflito. Ele enxerga as dores, Ele percebe as dores. Você sabe que o fato de Jesus ele vir em carne e se identificar com, se fazer homem de carne como nós, então ele sabe o que é a dor humana. Ele se identifica comigo e com você. Ele sabe o que nós estamos passando, porque tudo o que nós estamos passando, ele passou na sua carne também. Então ele sabe e conhece as limitações humanas. No versículo ainda, ele diz assim, ó, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu. Então do aflito Deus não oculta o rosto, mas Deus ouve. Amém? Quando lhe gritou por socorro. Amém? Então nós podemos descansar no Senhor e gritar por socorro ao Senhor. Amém? Cuidar com o que nós falamos, não é? Porque às vezes a nossa alma, quando nós somos guiados pela alma, nós falamos e dizemos coisas que nós não deveríamos, murmuramos, reclamamos, mas quando nós somos guiados pelo Espírito, no momento da aflição, sabe o que nós fazemos? Glorificamos a Deus, exaltamos a Deus,
porque nós o conhecemos. Eu quero dizer uma coisa para você, você o conhece. Você já teve inúmeros livramentos do Senhor, você tem testemunhos daquilo que o Senhor já fez na tua vida, de como o Senhor mudou a tua sorte, de situações que você achou que nunca ia sair, mas você saiu. Amém? Por quê? Porque Ele não despreza nem abomina a dor do aflito, nem oculta dele o rosto, mas o ouve quando lhe grita por socorro. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar nessa noite. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos por gentileza. Amém? Ventileza, não gentileza. Vamos lá, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco hoje. Que o Senhor venha trazer agora refrigério para a sua alma, paz para o seu coração, em nome de Jesus. Descanso, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito e não pela nossa alma, em nome de Jesus. Como disse Davi, porque está aflita, porque está abatido a minha alma, espera nele, porque ainda o louvarei. Amém? Em nome de Jesus. E vamos orar pelo Brasil? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o Brasil. Pedir que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe o presidente, que o Senhor abençoe os ministros, as forças armadas, que o Senhor esteja indo à frente de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Não deixa que nenhuma arma forjada, nenhuma mentira, nenhum engano prevaleça, prospere, em nome de Jesus. Mas traz à luz as coisas que estão ocultas e frustra os planos daqueles que são inimigos do Brasil, do povo brasileiro, são inimigos da verdade, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite, em nome de Jesus Cristo.